Querida Vitória, querida filha, aqui está a sua mãe, a mãe que não pôde educar você. Desde os 6 anos de idade você é educada com outra pessoa e isso não foi culpa minha, e existe toda uma espiritualidade que vai punir as pessoas que fizeram isso. Eu acredito na justiça divina e eu acredito que quando as coisas estão feitas da forma como foi feita, em algum momento tem que vir a resposta, em algum momento vai acontecer algo, mas não vou fazer discurso a respeito disso, mas eu tenho que falar sempre sobre isso porque me deixa muito triste. Então, antes de iniciar a minha fala a respeito de tudo que eu gostaria de falar nesse vídeo, eu gostaria de dizer que é a segunda vez que eu estou fazendo vídeo e que eu tentei fazer um filme anteriormente e a imagem ficou congelada e eu não consegui fazer. E eu gostaria de dizer que isso não foi por acaso. Tudo aquilo que eu uso, tudo, inclusive o celular, ele é controlado por alguém. Então, quando eu faço esse vídeo, a Anatel está assistindo. E quando eu faço esse vídeo, o seu pai provavelmente está ouvindo, os engenheiros estão ouvindo. As pessoas sabem, mas eu preciso manter o sigilo. As pessoas, elas têm um acordo de sonceira que é, vamos fingir que não sabemos. A minha vida não é pública. A minha vida é pública, toda a vida foi. Sempre. Mas eu descobri isso somente no dia 7 de maio de 2006, quando eu fui à casa daquela maldita pessoa chamada Paulo Castro. Bem, já falei muito sobre isso e eu quero ir diretamente ao ponto que eu acordei hoje com o desejo de fazer esse vídeo por uma razão muito específica. Hoje é terça-feira, teoricamente, hoje é dia 18 de fevereiro de 2020. Eu vou fazer uma pequena pausa para virar a câmera, porque eu tentei fazer a gravação antes e a minha imagem estava parada. E eu falei por aproximadamente 15 minutos e depois eu descobri que a minha imagem estava congelada. Então eu tenho que virar o vídeo apenas para me certificar de que realmente está sendo filmado. Ok, confirmado. Então, o que eu gostaria de dizer para você hoje, pela manhã, o que aconteceu hoje pela manhã, que foi pela madrugada, na verdade, foi um sonho que eu tive e eu senti desejo de fazer esse vídeo, porque eu não sei quando você vai ver, se você vai ver o vídeo, o que você vai interpretar do vídeo, mas eu gostaria muito de deixar isso registrado. Essa madrugada, eu tive um sonho muito especial. Você pode até pensar, então foi comigo que você sonhou e é por isso que você quer fazer o vídeo? Não, querida, não foi com você que eu sonhei. Ok? Mas ainda assim é um sonho que está de alguma forma direcionado com você. Eu sonhei com uma pessoa chamada Edneia Zapata. Edneia Zapata é um karma na minha vida desde quando eu era criança. Então eu estava na 4ª série, eu estudava na escola Maria Helena de Rosas Moraes. É a escola que fica bem perto dessa casa. E depois a nossa família, que nem morava aqui ainda, morava no bairro de baixo, 2 quadras abaixo, no Jardim Santa Carolina. A gente se mudou para o Dal Horto, para um bar chamado Bar Azul. O seu Zé, Dona Odete, mantinha um bar. E aí eu fui estudar na escola do Luiz Campo Dal Horto. Na escola Luiz Campo Dal Horto eu conheci uma garota chamada Edneia Zapata. E eu e a Edneia Zapata, a gente se estranhava, a gente não conseguia se gostar. Mas no caso da Edneia, ela tinha uma necessidade muito grande de me perseguir. E ela queria tudo aquilo que era meu. Ela tinha uma coisa impressionante. Quando ela me via, os olhos dela se modificavam. O olho dela regalava. Isso era uma coisa fora do normal. Em certa ocasião, essa pessoa chamada Edneia Zapata, ela furtou uma carta minha. Eu recebi uma carta de boas-vindas de uma pessoa da escola, um garoto. E quando eu fui ler a carta, quando abri a carta para ler, ela surgiu assim como uma bruxa que vem voando, pegou a carta da minha mão e saiu gritando, rindo, dizendo que a carta agora era dela. E desde aquele dia, mais ou menos, ficou desenhado uma história entre nós. Nunca mais a gente seria amiga. E o tempo inteiro, até mesmo na adolescência, toda vez que ela me olhasse, que ela me encontrasse na rua, ela iria me provocar, ela ia rir de mim, ela ia debochar e ela ia levantar o nariz, como se ela fosse, por exemplo, a dona do mundo. E estivesse disfarçada de uma pessoa muito pobre e humilde, como nós éramos. Uma pessoa extremamente complexa, Edneia Zapata. Bem, o tempo passou, eu fui para a faculdade, eu esqueci que essa pessoa existia. A gente quer esquecer as coisas ruins da vida e quer se apegar àquilo que é bom. Muito bem, e aí aconteceu que no dia 7 de maio, que aconteceu, eu fui à casa daquela pessoa do Paulo Castro,
minha vida mudou para sempre. Mudou de uma forma muito ruim, né? Porque, mas talvez tinha que mudar desse jeito mesmo, porque eu comecei a ter eu comecei a ter uma resposta mediúnica que precisava ser interpretada, e antes daquele evento eu não estava tão interessada em interpretar a mediunidade e nem estava muito interessada em vivê-la, mas eu fui obrigada a aprender a interpretá-la e a viver a partir daquele evento. Bem, ainda, né, depois daquele episódio, eu fui a uma festa, no caso era a festa da Graziella da Tatiana, e eu nunca havia ido a uma festa antes com seu pai. Seu pai sempre ia às festas, sempre, muitas festas, e havia uma desculpa dele para que eu não fosse às festas. E no caso daquela festa eu queria muito ir. A chefa dele, chamada chefinha Tatiana, foi uma pessoa que o convidou para um churrasco, e porque a Tatiana o convidou para um churrasco, ele não foi à minha colação de grau. Imagina que dor, né? E, bom, mas tinha um monte de histórias, eu queria muito conhecer aquelas garotas, e também uma garota chamada Kuzuma, que foi a paixão do seu pai, segundo que ele me revelou, que ele era apaixonado por aquela garota da Índia, uma pessoa que teoricamente teria roubado o coração dele, e foi esse o motivo pelo qual nós nos divorciamos. Bom, quando eu fui à festa, eu tive uma surpresa absoluta ao ver uma garota chamada Tatiana, que seria a chefe do seu pai, porque ela tinha a aparência física da Edneia Zapata. E quando eu vi aquela garota, que estava usando inclusive máscara, um baile de máscaras, eles não queriam ser reconhecidos pela face, eu comecei a lembrar dos meus sonhos. E no meu sonho, a Edneia Zapata era a pessoa que fazia companhia ao seu pai. Então eu sonhava com seu pai várias vezes. E no meu sonho eu via seu pai em companhia de uma garota ruiva, mas ela tinha, né, o cabelo ruivo jogado assim do lado, e eu nunca conseguia ver o rosto dela. E quando eu vi a Tatiana, eu comecei a lembrar dos sonhos. E eu entendi que a pessoa que aparecia no sonho lá do seu pai era Edneia Zapata. Mas era uma história muito nova para mim e eu queria muito investigar tudo isso. E foi por isso, esse foi um dos motivos que eu fui a Londres. Bem, agora vamos para Londres. Chegando em Londres, eu passei por várias situações fora do comum, e uma delas, né, foi a tentativa de homicídio. Tentaram me matar em Londres. Antes disso ter acontecido, entretanto, aconteceram coisas estranhas, como, por exemplo, eu recebi um CD da sua tia Tânia e do seu pai. Por que da sua tia Tânia e do seu pai? Porque o CD foi enviado teoricamente pelo seu pai, mas a caligrafia de quem escrevia a carta, de quem escrevia o envelope, era da sua tia Tânia. E quando eu liguei para o Brasil para saber se isso realmente era verdade, eu achei muito estranho aquilo, eu descobri que realmente a sua tia Tânia havia se elevado a secretária particular do seu pai enquanto estava em Londres. E lá vai a história, porque junto com o CD também tinha um contrato de divórcio e uma procuração. Seu pai queria, teoricamente, através do advogado chamado Eliezer, que eu assinasse uma procuração e mandasse para o Brasil para ele iniciar o processo de divórcio virtualmente. Ele estava desesperado porque ele queria separação urgente. Bem, após isso, houve a tentativa de homicídio no trem de Guildford. Mas antes eu tive dois sonhos estranhos, e é a respeito disso que eu gostaria de falar para chegar até o que aconteceu hoje, o sonho que eu tive hoje para conversar com você. Eu sonhei que eu iria me casar. Eu iria me casar com seu pai. Olha que coisa estranha. Eu estava toda vestida de noiva e, de repente, numa próxima cena, eu estava sem o meu vestido de noiva. E o vestido de noiva, ele estava todo picotado, rasgado. E eu ficava desesperada, porque estava em cima da hora do casamento e o meu vestido estava picotado. E eu queria descobrir quem fez aquilo. Então, eu saí do lugar em que eu estava e me aproximei da igreja, talvez para avisar o padre que eu ia demorar um pouco mais. E quando eu cheguei à igreja, ela está lotada. E eu vejo a noiva entrando na igreja. E a noiva estava usando um vestido quase igual ao meu, o que eu iria usar. E a noiva era Edneia Zapata. E num caso, no sonho, ela se casa com seu pai. E eu fico como um fantasma, tentando impedir o casamento e não consigo. E depois disso foi que eu fiquei um pouco confusa e houve a tentativa de homicídio num trem de Guildford. Mas aconteceram outras coisas também. Bem, desde então, essa pessoa, Edneia Zapata, ela nunca mais saiu do meu pensamento. Mesmo que eu nunca tenha tido um encontro, né, tete a tete com ela. Ou seja, depois da minha adolescência, eu nunca mais vi essa pessoa pessoalmente. Na festa da Graziella, né, que era a festa da Graziella, da Tatiana e do seu pai, era de um trio, né, que eu digo assim, eu tenho a impressão que aquela garota era a Edneia Zapata. Mas
nunca formalmente ouvi essa pessoa, mas ela tá sempre aparecendo nos meus sonhos como uma pessoa, como uma coisa ruim, como um pesadelo. E sempre, né, sempre, eu vou virar um pouco mais a câmera porque eu não sei se eu estou sendo filmada, se a imagem está congelada. Ok, a imagem não está congelada. Então eu continuo a gravação. Então, essa pessoa está sempre, né, no meu caminho. Por exemplo, eu agora estou usando uma roupa tão ralezinha e eu não tenho dinheiro para ir de ônibus onde eu gostaria de ir, eu não tenho computador para escrever e a minha vida é basicamente a vida de uma mendiga. E tudo isso, se eu for ler os meus sonhos, tudo isso porque tudo aquilo que era meu foi para Edneia Zapata. Então tudo aquilo que eu não estou desfrutando, Edneia Zapata está desfrutando. Então se eu vou para algum lugar a pé, eu preciso levar 3 horas para ir até uma biblioteca, usar 2 horas o computador, depois a sala fecha, eu tenho que voltar para casa, preciso caminhar mais 3 horas a pé. Então, eu faço isso, a Edneia Zapata pode usar o computador na casa dela, ela pode ir de carro, avião, para onde quiser. E assim, segundo a informação que tem mediúnica, tudo aquilo que eu teria direito foi passado para a Edneia Zapata, inclusive você. Então, seria mais ou menos isso, né, a saga do meu destino. E né, eu nunca vi essa pessoa, né, novamente, mas eu acredito nos meus sonhos, eu acredito que realmente essa pessoa é o meu karma. Agora, a parte mais surpreendente dessa história, né, é que tudo isso vem através da mediunidade, não é uma coisa que realmente alguém me mandou um e-mail, disse, alguém me passou um telefonema e avisou, tudo isso vem através da mediunidade. Então, o mundo pode atestar ou não, porque as pessoas sabem do que está acontecendo, se isso é verdade ou se não é. Se isso realmente acontece, se a Edneia realmente ela é a pessoa que está por trás de tudo isso ou não, as pessoas sabem. Bem, agora vamos direto ao sonho, né? Eu já falei bastante dessa pessoa que, né, até mesmo você pode atestar. Se você realmente conheceu essa garota, mesmo que com outro nome, se seu pai fez essa crueldade, né? É tudo muito estranho. E tudo isso, se a gente não tem uma mínima fé, a gente passa a acreditar que Deus realmente está morto e que só existe o diabo. E que é só o diabo que pode mandar aqui nesse território. Que é aquela velha história que Deus, né, está morto. Que existe é aquilo que nós estamos vendo. Eu acredito na justiça divina, do contrário, eu não estaria recebendo essas comunicações mediúnicas, mesmo que as pessoas digam que a sua mãe é louca e a sua mãe precisa tomar comprimidos, medicamentos. Essa é uma das funções, né, básicas do processo, dizer que a minha mediunidade é loucura. Então eu preciso ser tratada porque eu não posso ser médium, eu não posso receber informações mediúnicas através de uma via, né, que, né, teoricamente é a via proibida. Muitas pessoas já foram mortas e foram torturadas pelo simples fato de que elas eram médiums e como elas não conseguiram dentro da mediunidade fazer aquilo que o outro queria que ela fizesse, elas foram assassinadas. Mas vamos continuar a falar sobre o sonho, porque foi esse o objetivo, né, meu quando fiz esse vídeo para você. No sonho, a Edneia Zapata, ela é a sua avó. Então, eu sempre estou fazendo essa junção entre Edneia Zapata e a sua avó, como se ela fosse uma figura única, porque no meu sonho é assim que aparece. No meu sonho, Edneia Zapata e sua avó, elas fazem uma junção, elas são um ser único. E neste sonho da madrugada, eu sonhei que a Edneia Zapata cortou o cabelo bem curto, como os homens, e ela adquiriu a forma do Fábio Assunção. Naquele ano 2006, em que aconteceu todas aquelas confusões, né, porque eu fui à casa daquela pessoa, confusão mediúnica, porque eu recebi muita informação mediúnica, eu precisava administrar as informações que eu recebi. Mas havia algumas pessoas, artistas, que estariam relacionados diretamente à minha vida, sem que eu soubesse, e eu precisava interpretar quem era, o que de fato era verdade, o que não era. Uma dessas pessoas era o ator Fábio Assunção, o outro, Caio Blá, a Ana Ariel, da casinha da Miki, e eu descobri também, mas aí já é um outro caso, não é um caso ruim, é um caso bom, é uma coisa positiva. Eu descobri que eu teria uma irmã, né, biológica, porque eu realmente não sou filha das pessoas dessa casa, eu descobri isso muito cedo. E por mediunidade eu havia descoberto que eu era irmã de uma cantora de Campinas, mas não vem ao caso falar a respeito disso, uma pessoa muito querida e famosa. E, né, vamos lá, voltando ao sonho, né, essa madrugada, mais uma vez, eu sonhei com a Edneia Zapata, e eu sonhei com essa mescla dela com sua avó e do ator Fábio Assunção. Ela estava com o cabelo curto e com aqueles olhos bem azuis, porque ele tem os olhos azuis.
E quando eu vi aquilo, eu tive um susto imenso ao ver aquela mistura da pessoa do Fábio Assunção com a Edneia Zapata. E, né, por que isso aconteceu? Né? Eu ficava me perguntando. E ela ficou muito assustada quando ela percebeu que eu havia percebido isso. E quando ela percebeu que eu havia percebido, ela tentou sair de cena, como se ela estivesse fazendo um truque de magia. Né? Quando a gente usa um programa de computador, é possível fazer um rosto de um homem se parecer com o de uma mulher e vice-versa. E você pode fazer o que você quiser com os programas de software, quem sabe usar, de efeito especial. Mas eu estava vendo isso acontecendo, né, no sonho, de verdade. E aí ela saiu desconfiada, com medo que eu descobrisse o segredo deles. E no que ela virou o rosto e ela voltou a olhar para mim, um dos olhos dela estava castanho e o outro estava azul. Como se ela estivesse usando uma máscara e uma peça da máscara tivesse caído. E, né, e eu fiquei completamente assustada vendo aquela transformação. E ela rindo, sempre com aquele jeito de bruxa dela. Eu falo das bruxas, né, mas não com maldade, porque existe a bruxa que é boa, mas a Edneia Zapata realmente é um ser à parte, e ela se orgulha disso. A Edneia Zapata é a pessoa que, se for assassinada, ela vai ser assassinada morrendo, rindo. Ou seja, ela nunca vai demonstrar tristeza e nem fraqueza para nenhum ser humano. Se ela acontecer na vida dela, ela vai ficar em cima de um salto alto, de um sorriso. Ou seja, se ela estiver sofrendo, doendo, ela nunca vai demonstrar tristeza, ela sempre vai mostrar um sorriso imenso de superioridade. Mesmo que ela não tivesse nenhum dente na boca, se alguém fizesse essa maldade de dar um soco na boca dela e subtrair todos os dentes, ela ainda assim, ela mostraria as gengivas e continuaria rindo. Bem, aconteceu isso no sonho e, né, após ter acontecido isso, eu acordei e aí eu precisei fazer o vídeo, que é o vídeo que eu estou fazendo agora, porque eu queria falar com você sobre isso. Por quê? Desde aquele ano de 2006, eu fui obrigada a pensar muito a respeito do que é o sonho, né? Por que a gente sonha? E aí eu cheguei a duas conclusões, eu cheguei a mais que duas conclusões básicas, mas eu gostaria de falar de duas conclusões muito importantes, que eu acho que você um dia poderá usar, pode fazer sentido para você e, né, pode ser que já esteja fazendo sentido na sua vida. Alguém pode ter dado para você essa informação, né, sem que eu saiba, mas pode ser que não. Nós sonhamos o que sonhamos por duas razões. A primeira razão que nós sonhamos o que nós sonhamos são os nossos alimentos. Sim? Os alimentos que nós comemos, é verdade. Os alimentos que nós comemos, eles são preparados por alguém ou eles vieram de alguma fonte. E o preparo e a fonte é o que vai influir nos nossos sonhos. Então, todos os dias eu como alimentos e muitas vezes, né, eu não sei a origem desses alimentos. Eles chegaram até a casa. Eles chegaram aqui a casa, mas eu não sei quem enviou os alimentos. Então, quando nós interpretamos sonhos, nós interpretamos o alimento. O nosso estômago, ele é um segundo cérebro. E, né, esse estômago ele vai digerir esse alimento e o reflexo disso é o nosso sonho. A gente vai sonhar e a gente vai ficar confuso. Mas por que eu tive esse sonho? Porque o alimento, ele te deu, né, ele te deu a condição de ter esse sonho. É um aviso, é um acontecimento que já passou, que está sendo revelado para você entender agora. Bom, tudo isso, né, são interpretações e aí nós interpretamos, né, de acordo com a nossa sensibilidade, mediunidade, inteligência. Mas essa lição que eu gostaria de te ensinar, nós sonhamos o que sonhamos porque comemos. E nós comemos alimentos que foram feitos por determinada pessoa ou não, que foram colhidos, que passaram por determinados processos de magia ou não. Essa é uma das razões pelas quais nós sonhamos. A outra razão pela qual nós sonhamos são os objetos que nós temos em casa. Então, cada objeto que nós temos tem uma representação. Eu não acreditava nisso até o ano 2006, quando eu passei a receber as comunicações mediúnicas e eu fui obrigada a acreditar através das comunicações mediúnicas, mas eu precisava ainda de um tempo para testar se aquela informação era verdadeira. E o que eles diziam, que sim, que era tudo aquilo que nós temos de objetos tem uma origem, obviamente, e tem também uma presença espiritual de alguém. Então, nós temos os objetos, e movimentamos os objetos, e nós movimentamos também o magnetismo das pessoas que estão relacionadas ao objeto. Desculpe, eu virei a câmera porque preciso me certificar de que a imagem está sendo filmada, já que da outra vez a imagem foi congelada.
Bem, então os nossos sonhos, eles estão relacionados a alimentos e eles estão relacionados aos objetos que nós temos, e a posição em que esses objetos estão, ok? Ontem, antes de dormir, eu movimentei alguns objetos. E eu movimentei os objetos porque eu estava realmente pensando a respeito disso. Eu movimentei 3 botões. Eu tinha uma calça, na minha calça tinha 3 botões. E esse número 3, ele é sempre um karma na minha vida. Onde quer que eu esteja, o número 3 está presente. E eu tento me livrar do número 3. Bem, eu movimentei os 3 botões e na intuição de que eu iria realmente ter um sonho. Eu não movimentei os botões por acaso. Como eu aprendi que isso de fato acontece e que a gente movimentando os objetos a gente vai ter ou não um sonho, eu faço isso eventualmente. Ou seja, eu movimento algum objeto, eu tiro algo que está, eu visto ou tiro algo antes de dormir, ou eu me preparo psicologicamente para ter um sonho relacionado aos objetos, mas nem sempre eu consigo o objetivo de ter o sonho relacionado ao objeto. Muito bem, aí nessa madrugada eu movimentei esses 3 botões. Então, esse sonho que eu tive com a Edneia Zapata está relacionado com os 3 botões que eu sonhei. E eu vou tentar mostrar para você como isso foi possível. Eu acho que eu vou conseguir mais ou menos relacionar o sonho com a posição dos objetos. E eu estou fazendo esse vídeo para que você entenda, porque se em algum momento você tiver um sonho, você vai ter pelo menos um pequeno parâmetro para tentar interpretar o seu sonho, tá? Então, eu não falei para você de 3 botões, agora eu vou virar a câmera para mostrar para você os botões. Isso aqui é a imagem de uma santinha, ela está na geladeira, a imagem de Nossa Senhora, que está a geladeira. Você já conhece a geladeira, né? Ontem, quando eu movimentei os botões, eu decidi colocar os botões aqui. Olha só, eu vou colocar a câmera para você ver. Tá vendo? Aqui são os botõezinhos. Não dá pra ver aqui, vou virar aqui pra você ver. Aqui, a parte de trás deles são os botões. Eu coloquei os 2 botões entre a santa. E a santa, ela tá presa por uma embalagem amarelinha, que é a cor que representa a bandeira do Vaticano, a cor, esse tom amarelo ovo. Aqui está o outro botão, tá vendo? E o sonho que eu tive com a Edneia Zapata, a posição dos olhos dela estavam, embora fossem os olhos de Fábio Assunção, vou virar a câmera aqui um pouquinho, ver se localiza a imagem melhor. A imagem que ela tinha era uma imagem com a posição de olhos semelhante aos botões, como se esses botões estivessem representando os olhos do Fábio Assunção. E aí tem um outro botão, né, que eu disse, o outro botão não, no caso tem um outro olho, né, que eu disse que ela apareceu com o olho castanho. Agora veja só, o outro botão eu coloquei aqui, dá pra ver melhor com a câmera, eu vou colocar bem pertinho, vamos ver se consigo focalizar a imagem. Vou acender a lâmpada pra ver se melhora a iluminação. Aqui, pronto, o outro botão, tá aqui o botão, eu pendurei ele numa linha e coloquei aqui, né, pendurei nesse coração, jamais pensando no que eu iria sonhar. Tá aqui, pendurado. Aqui é o quarto, bagunçadinho, que você já conhece, o meu quarto, que são as coisas. Bem, então, os botões, eles foram colocados nesses lugares diferenciados, não porque eu queria sonhar com a Edneia Zapata, e não porque, nem pensava nisso, eu apenas sabia que eu ia movimentar alguma coisa enquanto eu estivesse, né, colocando aqueles botões. E eu sabia que eu teria um retorno disso que eu estou movimentando. Tudo que a gente movimenta, a gente tem um retorno. A questão é, quando a gente tem um insight de fazer a leitura, que houve o retorno daquele movimento que nós fizemos. E no meu caso, esse retorno veio de imediato. Ele veio de imediato através desse sonho. Agora, eu vou tentar interpretar esse sonho e entender. Vai ser um pouco complicado entender, porque eu coloquei os botões num lugar muito simbólico, né, que é a imagem da Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus Cristo, mesmo que seja uma santinha. E lá apareceram, né, e simbolicamente apareceu essa imagem do ator Fábio Assunção na pele de Edneia Zapata, mas que é também essa pessoa, né, que me fez tão mal.
Eu não gosto de imagens. Toda a vida eu fui educada a não usar imagens, que é o que os hindus usam. Então, por trás de uma imagem dessa senhora, eu sei que existe a presença dos povos da Índia. E como eu disse para você, o seu pai foi apaixonado por uma garota chamada Kuzuma, que fazia um triângulo. Kuzuma, Edneia Zapata e a garota, né, chamada Graziella, que eles eram todos amigos. E esse símbolo da Nossa Senhora, mesmo que seja uma senhora católica, que dizem que é católica, que é a mãe de Jesus Cristo, ela é uma imagem, ela representa os povos da Índia. Então, tudo isso que eu estou falando para você, eu estou falando também um pouco da magia que os povos praticavam e continuam praticando há 8.000 anos. Mesmo que venha Cristo, mesmo que não venha, e as coisas, elas acontecem sempre em função disso, da magia negra. A magia negra não é algo que as pessoas têm escrito num livro secreto, escondido para que poucas pessoas leem. Ela é muito simples. E a base da magia negra é o RPG, ou seja, é o jogo de representação. Nós temos os objetos, movimentamos os objetos, e isso basicamente é voodoo, e voodoo é RPG. Roleplay game, que é o jogo que o seu pai jogava. Quando eu conheci seu pai, ele era jogador de RPG e ele era famoso, né? Ele era o campeão, ele era uma pessoa muito, né, viciada no jogo. E aí aconteceu tudo isso. Bem, Vitória, querida, eu acho que me atrapalhei um pouquinho, me desculpe, às vezes não é fácil fazer um vídeo e você vai falando aquilo que você está pensando, é muito difícil fazer a elaboração mental de tudo, então tem falhas na minha fala, eu peço desculpas e que você não leve em consideração, você não diga, minha mãe falhou ao fazer o vídeo porque ela é meio maluquinha, ela é cometida de grave doença mental. Não é nada disso, é que realmente não é fácil improvisar. Mas eu estou deixando esse vídeo para você pensar a respeito do que você se alimenta e das coisas que você tem. E quando você tiver um sonho, eu proponho você fazer o seguinte exercício. Pensar a respeito daquilo que você comeu, né, anteriormente ao sonho, e pensar a respeito dos objetos que você tem, em que esses objetos podem estar interferindo no sonho. Sim, porque muitas vezes a gente fica alucinado com o sonho, porque acha que vai dar a resposta de alguma coisa, e muitas vezes o sonho realmente traz a resposta, mas os objetos que nós movimentamos, eles também falam muito sobre o que a gente vai sonhar, e principalmente o alimento que nós comemos, né, ele basicamente, né, ele vai ser digerido no estômago, que é o segundo cérebro, e depois esse alimento ele vai se fazer representar através dos sonhos. Bom, são duas lições que sua mãe está lhe ensinando. Sua mãe que foi considerada acometida de grave doença mental, e a minha doença mental nada mais é do que a mediunidade, que as pessoas não aceitam e querem castigar. Isso aconteceu em 1492 e as mulheres elas eram expostas a uma cruz e depois alguém ateava fogo nas mulheres vivas, pelo simples fato delas serem médium. Existe a mulher que pode ser médium, existe a mulher que não pode ser médium. Então, algumas mulheres, quando elas são médiums, elas são consideradas bruxas e elas são queimadas, elas são mortas. Outras mulheres sofrem outro tipo de punição muito severas. Eu não vou ficar falando a respeito disso, mas a internação associada à loucura e a transferência de guarda de uma criança para uma outra mulher está relacionada a isso. E esse evento é um evento de mulher entre mulher. Então, por trás da transferência da sua guarda, por trás de toda essa história horrorosa, existe, obviamente, a figura masculina, mas existe também a figura das mulheres. A gente sabe que mulher é vítima, mas mulher também é algoz. E eu gostaria que você sempre pensasse nisso. Mulheres, elas podem ser vítimas, mas elas também são algozes. E essa história toda que está acontecendo não é porque uma mulher era coitadinha e era vítima, mas porque ela era um algoz. E ela sabia muito bem como usar o corpo para conseguir o que quer, que é um dos segredos mais antigos das mulheres. Quando a mulher sabe usar o seu corpo, ela pega um macho tonto, um macho bobo, sem personalidade nenhuma, que se rende às curvas perfeitas de uma mulher linda, né, às suas formas esculturais, e aí ele estraga a própria vida, a vida da filha e a vida de muitas outras pessoas, tudo por causa de um delírio que um dia vai deixar de acabar, porque todos nós vamos morrer. Eu vou morrer, seu pai, Edneia Zapata também. E quem sabe na hora da morte, a consciência pesa. E ele pergunta, será que valeu realmente a pena? Será que valeu a pena assistir a um parto, ver a minha filha nascendo e pegar a minha mulher e pendurar numa cruz e mandar alguém atear fogo e dizer, eu prefiro viver a vida que eu estou vivendo agora, da forma como eu estou vivendo agora, e se a minha mulher tem que queimar, que ela queime. Se ela tem que ser destruída, que seja destruída. O importante é o meu prazer momentâneo e, né, se eu for para o inferno, que importa?
O que importa é como eu estou vivendo agora. Bom, desculpa, né? Eu sei que é um discurso muito pesado, mas tudo isso para dizer para você duas coisas. Nós sonhamos e nós temos objetos. Perdão, nós comemos e nós temos objetos, e tudo isso vai influenciar nos nossos sonhos. E a gente interpreta os sonhos sempre pensando a respeito do alimento que eu comi anteriormente, ao ato de ter sonhado, e também sobre os objetos que eu tenho dentro de casa e como eu movimento. Aprenda essa lição e faça o exercício no cotidiano. Toda vez que você sonhar, tente interpretar seus sonhos dessa forma. Peço desculpa pelas palavras, né, muitas vezes dolorosas, porque eu sou uma pessoa dolorosa. 10 anos de sofrimento é muito difícil você conseguir dar ao outro algo muito gracioso, porque a gente está sentindo uma dor muito forte, não sara isso. E nunca vai sarar enquanto eu não ver a justiça acontecendo, quando eu não tiver algum sinalzinho de que esses vilões, né, eles vão ter a resposta dele do universo. Não é possível que isso não exista. Enquanto não acontecer, a gente não tem a felicidade plena, não tem essa sensação de que, né, de que a justiça está sendo feita. A gente só tem a sensação de que as pessoas da magia negra estão vencendo, que os adoradores da lua, eles estão sempre se reproduzindo. Bem, Vitória, desculpa, finalizei o vídeo e agora você já sabe essas duas lições. E agora, né, só é estudar e, né, sem pedir muito, que você algum dia possa fazer uso disso para o bem. Não fazer o mesmo que essas pessoas fizeram. Nunca faça o que eles fizeram, porque eles representam tudo aquilo que existe de horroroso na história do universo. Tudo aquilo que a gente queria, né, que não existisse, para que o planeta deixasse de ser um planeta de prova e expiação e evoluísse, não acontece por causa dessa gente. Por trás de Genea Zapata, das pessoas que pensam como ela, nós temos um planeta que nunca vai evoluir, porque eles não permitem. É a mentalidade deles que não permite que isso aconteça, tá? Filha, querida, eu estou me despedindo. Espero que esse vídeo chegue até você, ou que o vídeo não chegue até você, porque pode ser que eles não permitam que o vídeo chegue até você, mas que o magnetismo chegue até você e a informação de alguma forma chegue, modificando a sua interpretação dos sonhos, né, e do mundo, tá? Beijo. Sua mãe biológica, aquela que te colocou no mundo em um parto fisiológico, te amamentou. Sim, e por isso você foi muito invejada mesmo, e foi retirada do meu corpo, foi retirada de mim. Se você fosse uma criança que não fosse desejada, e se você fosse amamentada com leite em pó, como algumas mulheres fazem, porque elas não querem que os seios, né, caiam, então elas dão para o recém-nascido uma fórmula. Se você fosse essas crianças que nascem para ser número, talvez você não fosse tão disputada, mas você não nasceu para ser um número, você nasceu para ser amada. E porque você nasceu para ser amada, você precisou ser subtraída de mim para ser dada em educação às praticantes de magia negra. Essa é gente que já nasce para ser infeliz. Tá? Tchau, querida. Um beijo.